Já temos os motores a trabalhar. Motorsport hoje, primeira temporada, episódio 40, de volta aos ralis para receber no programa um dos jovens grandes talentos portugueses da modalidade. Pedro Antunes está no Motorsport hoje para falar da sua curta, mas bem-sucedida carreira, que conta já com um título nacional. Ao volante deste programa, como é habitual, temos Joaquim Amândio Santos. Saudações ao auditório da Gol FM e da Vemos. Iniciamos mais um episódio do programa Motorsport hoje e esta edição é dedicada a um jovem lobo, a um jovem talento dos ralis nacionais, Pedro Antunes, a quem desde já saúdo e agradeço a simpatia que teve em aceder a estar connosco nesta emissão. Pedro, bem-vindo à Gol FM, à Vemos e ao programa Motorsport hoje. É notoriamente uma das grandes esperanças, para já não dizer uma das grandes certezas dos ralis em Portugal, e nós gostaríamos de lhe pedir para nos falar um pouco desta sua ainda curta, porque é um jovem, mas já muito bem sucedida carreira. Obviamente, filho de peixe sabe nadar, filho de grande piloto sabe pilotar, já lhe vem dos genes, mas queria que me dissesse como é que começou a carreira e como é que ela se desenvolveu até aos dias de hoje. Antes de mais, boa tarde. Obrigado eu pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a falar um pouco da minha carreira. Como todos os jovens pilotos, não é? Que são filhos também de pilotos, esta paixão começou muito cedo, ao ter no ambiente familiar conversas sobre ralis, sobre corridas, sobre vitórias. E desde cedo começou também o meu interesse nas corridas. Apesar disso, nunca entrei nos kartings, nunca fiz qualquer tipo de corrida nesse tipo de veículo. Comecei sim apenas no troféu DS3, já com 21 anos, em que em 2015 iniciei desta maneira a minha caminhada no ralis. Comecei com bons resultados desde o início, apesar de alguns problemas que os carros, esses DS3 vinham a dar, conseguimos fazer boas corridas e vencer. Entrei também em 2016 no campeonato de FPAC, já aos comandos do Peugeot 208. Foi aí que comecei a fazer corridas nesta bela máquina. Depois foi os passos normais, correu muito bem essa época de 2016, com vitórias em todas as corridas, no campeonato de FPAC. Depois ingressámos no campeonato nacional, que no primeiro ano que fizemos o campeonato nacional de duas rodas motrizes, conseguimos logo ser campeões, éramos rápidos na terra e no asfalto. Tentámos continuar uma evolução que tem sido uma constante desde que comecei a minha carreira. Foi tentando sempre dar um passo maior de ano para ano, e em 2018 ingressámos na Peugeot Rally Cup Ibérica, que foi sem dúvida uma excelente competição, que é sem dúvida uma excelente competição para os jovens pilotos começarem a desenvolver as suas aptidões. E em 2018 consegui duas vitórias na Rally Cup Ibérica, depois de algumas situações, tive também problemas, tive uma saída de estrada e daí o resultado final também não ter sido o melhor, mas consegui duas boas vitórias contra excelentes pilotos. Em 2019 pareceu-nos que o passo certo a dar seria realmente o Campeonato Europeu. Sem dúvida foi uma excelente oportunidade. Foi sem dúvida o melhor campeonato que eu já participei, sem tirar mérito aos outros, mas é sempre diferente correr noutros países, contra os melhores pilotos jovens que há na Europa, em tipos de terreno que não estamos habituados, com as conhecidas duas passagens, não é? Que é apenas o que é possível fazer no Campeonato Europeu, de reconhecimentos, claro. E em 2019 tive essa oportunidade de conhecer o Campeonato Europeu, de disputar. Infelizmente também não correram, todas as provas não correram da maneira que mais gostávamos, mas foi uma evolução constante. Nos Açores tivemos algum tempo na liderança, não conseguimos manter, conseguimos um quarto lugar. Nas Canárias fizemos um terceiro lugar,
e a partir daí foi sempre com alguns problemas da parte do carro, quer também de situações que tivemos algumas saídas de estrada, pequenos toques, que é muito complicado realmente andar ao ritmo que se anda no Campeonato da Europa, e temos que dar sempre tudo por tudo. É uma das coisas que notei logo muita diferença a partir dos primeiros ralis. No Campeonato Nacional fazíamos 3, 4 troços iniciais e depois a partir daí era um bocado gerir, tentar ter cabeça. No Campeonato Europeu isso não é possível. Muitos pilotos a lutarem pelos primeiros lugares. Temos que andar sempre no máximo, são 2 dias de corridas, 200 km, muito mais quilometragem do que os campeonatos nacionais. Mas pronto, foi o campeonato que eu mais gostei, apesar de não ter ganho, nem ter feito excelentes resultados. Apesar de tudo, acho que demonstrei sempre um bom andamento e uma evolução muito boa. Pedro Antunes, de ano para ano tentou sempre, como disse, dar um salto. Sendo um jovem, evidente, há essa ambição e, sobretudo, desde cedo se percebeu pelo forte andamento que demonstrava, fosse quando pedia meças aos outros pilotos nacionais, fosse quando, mesmo dentro de portas, quando media forças com pilotos internacionais, cedo se percebeu que a sua ambição de vir a ter uma carreira internacional era perfeitamente justificada. Mas eu não posso deixar de lhe fazer a pergunta. Nunca houve a ideia ou a vontade de dar prioridade a um passo após passo, um degrau após degrau, dentro do Campeonato de Portugal de Ralis, para, por exemplo, vir um dia a lutar pelo título absoluto? Ou isso seria algo para outras calendas e o seu foco foi sempre tentar, enquanto piloto praticamente júnior, permita-me que me refira a si dessa forma, tentar, dentro das 2 rodas motrizes, essa progressão para uma carreira internacional? Não, realmente o objetivo é chegar da melhor forma preparado a um campeonato nacional montado numa viatura R5. No entanto, nós achamos, ou seja, quem sempre me aconselhou, nomeadamente o meu pai ou até a minha equipa inicial, a PT Racing, me aconselharam, na minha opinião, da melhor forma, foi tentar chegar ao limite num carro de 2 rodas motrizes, saber o que é andar depressa num carro, para depois sim dar-se o salto para um 4 rodas motrizes. E infelizmente também um campeonato nacional num carro de 4 rodas motrizes tem um orçamento que praticamente duplica um orçamento de um campeonato europeu de 2 rodas motrizes. Portanto, é essa realmente a principal razão de eu nunca ter ingressado num campeonato nacional num 4 rodas motrizes. Claro que era a minha vontade, sinto-me preparado para isso, mas não estou a conseguir arranjar patrocinadores de maneira nenhuma para conseguir alcançar, na minha opinião, já é mais um sonho. Portanto, também este ano não tínhamos grandes perspectivas de participar em qualquer campeonato, ainda mais com esta pandemia vai tornar tudo mais complicado. Mas sem dúvida que a oportunidade que é dada pela Rally Cup Ibérica este ano, com excelentes prémios que já temos estado habituados por prova, mas o prémio final ser um programa num carro R5, numa viatura R5, sem dúvida que nos deixa com muitas vontades de participar nesse campeonato. E seria a nossa única hipótese de conseguir lá chegar, ou seja, um R5, fazer 4, 5 provas, ou seja, seria essa a nossa única possibilidade de chegar ao Campeonato Nacional num carro de 4 provas. O Pedro Antunes, no ano passado, teve uma breve experiência com o Skoda Fabia R5 da PT Racing no Leiria sobre rodas. Viu-me rodar no meio de alguns dos grandes pilotos portugueses e fazê-lo de uma forma muito consistente. Foi uma excelente experiência. Sim, sem dúvida. Foi a primeira vez que andei num carro de 4 rodas motrizes, logo no R5. É uma diferença muito grande para aquilo que eu estava habituado, não tem nada a ver. Melhor. E pronto, sem dúvida, como eu digo, é um sonho de carro e que gostava muito realmente de participar num rally a sério com ele. Vamos ver se alguma vez vai ser possível. Pedro, já vários pilotos passaram por este programa, pilotos que já tiveram na sua carreira épocas ou
algumas participações internacionais e tem sido ponto assente nas suas afirmações de que a ida, o salto para um campeonato europeu, o salto para um campeonato do mundo, traz inclusivamente uma outra forma de encarar as notas, atribuindo-lhe uma maior seriedade e uma maior importância. Deixa de ser possível tentar guiar aspas à vista e passa a ser mesmo importante ter um bom sistema de notas e levar mesmo a sério esse trabalho de preparação das provas. Também concorda com esta análise? Sim, concordo plenamente. Penso que também seja por isso que muitos pilotos estrangeiros que vêm a Portugal às vezes também impressionam de uma boa maneira, conseguem logo andar rápido, apesar de nunca terem feito o rally. Acho que em Portugal cada vez mais tem vindo também a trabalhar nesse sentido. Os jovens pilotos acho que cada vez mais conseguem perceber uma boa maneira de se andar depressa mais rápido é utilizar uma boa maneira de tirar nota, ou seja, aprender sobre o assunto. Existem várias pessoas para ensinar sobre isso. Eu, felizmente, desde o início, tive algumas formações, neste caso com o Hugo Magalhães, tive algumas formações de tirar notas, e realmente o ter ido para o europeu foi, ou seja, na minha opinião já conseguia tirar boas notas, mas tive que aperfeiçoar ainda mais, porque realmente com duas passagens a seguir já temos que ir a dar o máximo, né? Temos que ter, para conseguir andar depressa e em segurança, aí é que está a grande diferença. Às vezes entre o conhecer e o não conhecer é conseguir andar depressa em segurança, conhecendo bem aquilo que vamos apanhar. Temos que tirar notas com muitos pormenores, mas tentando que seja o mais simples possível também. E portanto é realmente mais um dos desafios do europeu, além de todos estes que eu já tinha dito. É preciso realmente ter umas excelentes notas. O Pedro Antunes teve acesso a uma carreira internacional através da The Racing Factory e também com o apoio da própria Federação da FPAC. Nunca foi colocado em cima da mesa a continuidade do projeto para este ano de 2020? Não. Assim, inicialmente sempre foi falado num projeto há 2 anos. No entanto, o apoio da Federação seria sempre também uma questão de aparecermos mais no Eurosport, ou seja, termos acesso. Se nós nos inscrevêssemos no Campeonato Europeu através da Federação, conseguiríamos ter mais tempo de antena, vamos dizer assim. Ou seja, não houve nenhum apoio financeiro, é isso? Não apoio financeiro da parte da FPAC. Houve sim também um apoio da parte da Racing Factory e foi apenas por isso que foi possível realmente estarmos no europeu. Tivemos um bom apoio da Racing Factory. No entanto, não chegámos a nenhum acordo para continuar em 2020, continuarmos no nosso segundo ano do Campeonato Europeu. Fazia toda a diferença, porque realmente conseguir vingar na primeira vez que se faz um Campeonato Europeu é muito difícil. Apesar de tudo, consegui andar depressa, mostrei andamento. Os resultados não foram os melhores, mas, ou seja, com a bagagem que tinha adquirido neste ano de 2019, iria certamente conseguir os resultados que tanto procurávamos em 2019, acho que ia conseguir agora em 2020. Pedro Antunes, já tem um título nacional e é preciso referenciar, apesar de jovem, já é campeão nacional. E, portanto, isso significa que não só pelo título, mas pelas vitórias e também, como diz, e bem, pelo excelente andamento que mostrou lá fora, é um piloto de pergaminhos completamente firmados e pela sua tenra idade, quando comparada com a idade dos principais protagonistas do Campeonato de Portugal de Rallys, é uma das grandes esperanças que nós temos para o futuro. Felizmente existem mais algumas, mas é necessário tratar dessa renovação, até porque se nós olharmos para o painel dos nossos pilotos que andam a lutar pelo Campeonato de Portugal de Rallys, não caminham para novos, apesar de estarem com o seu talento completamente ao rubro ao máximo, e nós queremos vê-los por muitos e bons anos, mas eles próprios também falam dessa necessidade de renovação. Pensa que seria útil em Portugal, são duas perguntas numa só, ou se calhar até as vou mesmo dividir. Pensa que seria útil em Portugal que voltasse a existir um campeonato de iniciados que fosse balizado só para jovens,
e que tivesse um destaque maior, até porque não sendo incluído em ralis do Campeonato de Portugal, onde obviamente o impacto mediático será sempre ofuscado pelo pelotão da frente, mas sim, como já aconteceu em tempos idos, com provas próprias ou até integradas nas chamadas provas zonais, para que um piloto que se sagrasse campeão de Portugal de iniciados, obviamente, pudesse a seguir se apresentar perante patrocinadores, perante os mídia, com já uma referência do facto de ser titulado. Considera que era fundamental que um dia pensássemos em voltar a ter uma competição destinada só, não apenas a quem começa, mas a quem começa com uma idade mais tenra? Eu acho que isso é essencial, não é? Acho que é triste realmente ser um bocadinho. A Peugeot Rally Cup Ibérica é que nos tem vindo a tentar impulsionar dessa forma, mas nós temos um caso fácil de ver, que é aqui em Espanha, mesmo aqui ao lado, que tem um campeonato de iniciados em que o piloto que consegue vencer esse campeonato tem um europeu pago pela federação e pelos apoiantes da federação. Claro que não é a federação que dá o valor monetário na totalidade para conseguir participar, mas certamente se for eu a ir pedir um patrocínio a uma empresa, é muito mais complicado do que se for um piloto apoiado pela federação ou a própria federação a fazer esse pedido de apoio. Portanto, temos esse excelente exemplo, temos pilotos, ou seja, podemos ver em Espanha que têm lançado excelentes pilotos, Jens Holland, Efra Morena, o próprio Pepe Lopes, têm vindo a ser lançados e têm tido futuro, na minha opinião, também graças a esta maneira da Federação Espanhola encarar os ralis e todos os outros esportes motorizados. Ou seja, no fundo o que diz é que iríamos copiar esse modelo bem sucedido, quer de Espanha, quer de França, e é de lembrar que muitos dos grandes craques franceses chegaram aos títulos mundiais, Sébastien Ogier, Sébastien Loeb, em tempos idos tiveram esse apoio federativo quando começaram as suas carreiras. Era essencial que no fundo esse campeonato, imaginemos de iniciados em Portugal, pudesse ter como prémio uma época seguinte com o apoio federativo e dos patrocínios que a Federação conseguisse angariar. Sim, claro que sim. Acho que é a única maneira de realmente os pilotos talentosos, mesmo que não tenham as maiores capacidades financeiras, de conseguir chegar ou conseguir dar nas vistas no desporto motorizado. Na minha opinião, mesmo que não seja a totalidade, como seja a totalidade do valor, que seja uma ajuda, a metade do valor, não sei o que seja, é sempre bom e é sempre bem-vindo. E só assim, com esse tipo de apoios, é que se consegue projetar carreiras de jovens pilotos. Se não for desta forma, apenas aqueles que realmente têm possibilidades financeiras é que conseguem fazer algo. Pedro Antunes referenciou-nos que não tinha nada ainda assegurado para a época de 2020, também não sabemos o que é que vai ser desta época de 2020, mas pressupomos que se ela, hipoteticamente esperemos que não e que ninguém nos ouça, não pudesse ser realizada, a maior parte dos planos e das competições previstas transitarão de certeza para 2021. Mas a acontecer um campeonato, por mais mini que seja, e a acontecer a Peugeot Rally Cup Ibérica, será por aí que possivelmente poderemos voltar a ver o Pedro Antunes em competição? Sim, em 2020 a ser a única possibilidade é mesmo a Rally Cup Ibérica. Mas não está fácil de realmente conseguir se realizar. Da minha parte, realmente em relação à pandemia, isso ninguém sabe. Mas, mesmo da minha parte não vai ser fácil, vamos ver. Oh Pedro, é fácil coabitar com um pai como o American Tunes? Coabitar em que sentido? Saber que tem ali uma referência que é, por sua vez, uma grande referência desses tempos dourados dos ralis nacionais. E não só, mas sobretudo dos ralis nacionais. É assim, às vezes, claro que falamos sobre isso. Falamos também numa situação, o meu pai nunca teve as oportunidades que eu tive, ou seja, o meu pai começou muito mais tarde do que eu, tinha também o seu negócio que era totalmente gerido por ele, e que não tinha tempo realmente para fazer aquilo que eu fiz, tive tempo para treinar, para ter cursos de notas, tive todas as condições, estava numa equipa, ele não, era uma equipa assim meio caseira, não é? Como se usava também muito antigamente. Não teve as oportunidades que eu tive.
No entanto, realmente já cheguei um bocadinho mais longe do que ele chegou, a nível de, ou seja, cheguei a um campeonato europeu, ele não, mas claro que existe sempre uma rivalidade saudável, claro, e falamos muito sobre isso. E é evidente que existe também um grande orgulho mútuo. Claro que sim. Pedro, já testou a nova bomba da marca francesa Sochaux? Já testou o Rally 4? Não, tive a oportunidade apenas de dar uma pequena volta com o F1 Arena, no teste realizado no Viso pelo Sporting U, e pela própria Peugeot. Na minha opinião, por aquilo que vi, realmente acho que é uma diferença muito grande, principalmente a nível do motor. Também não tive a oportunidade de guiar, ou seja, não consigo sentir muito mais do que isso. Aquela primeira impressão é realmente o motor que salta à vista. Acho que vai ser um carro ainda mais competitivo, pelo menos no asfalto, foi onde tive a oportunidade de realizar o teste. Gostava e fiquei curioso de saber como é que irá portar, como é que se irá portar aquele carro no rally. E obviamente, independentemente do alinhamento final de pilotos, a competição com esta nova máquina da Peugeot vai ser de certeza uma competição extremamente dura, extremamente aberta e com vários pilotos a lutar pelos pódios e pelas vitórias. Sim, isso felizmente tem sido uma constante da Rally Cup Ibérica, tem aparecido muitos pilotos, espanhóis e portugueses bons, e certamente irá ser uma luta muito grande e intensa como é costume neste campo. E vamos esperar que o Pedro Antunes esteja entre eles, porque obviamente queremos que uma das grandes esperanças dos rallies nacionais possa continuar a sua carreira, até porque existem aí ambições mais do que justas de vir um dia a lutar pelo título absoluto de Portugal e penso eu também vir a ter uma carreira internacional que lhe permita, num europeu, lutar pelos lugares da frente. Pedro Antunes, eu quero lhe agradecer a sua disponibilidade para estar connosco, desejar-lhe as maiores felicidades para a sua carreira e esperar vê-lo logo na primeira prova da Peugeot Rally Cup Ibérica. Era sinal que tinha levado a carta à Garcia e queríamos ter o jovem, grande talento que você é nos troços de asfalto e de terra portugueses e espanhóis, o que seria certeza uma mais-valia para os rallies. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, espero estar cá também numa próxima. Obrigado. Pedro Antunes, ele que já foi campeão nacional de 2 rodas motrizes e 2 litros, um jovem piloto que também já mostrou pergaminhos em termos internacionais, foi o destaque e o convidado, obviamente, desta edição do programa Motosport hoje na Gol FM e na V-Motores. Eu chamo-me Joaquim Amandio Santos, tive a honra de coordenar esta emissão, que em termos técnicos contou com Armando Leitão na edição de vídeo e Paulo Seabra, como sempre, a cuidar da sonoplastia. Forte abraço a todo o auditório e até ao próximo programa. De volta aos rallies, recebemos hoje um dos jovens grandes talentos portugueses da modalidade, Pedro Antunes, aqui à conversa com Joaquim Amandio Santos, no programa de hoje para falar da sua curta mas bem-sucedida carreira neste episódio 40 da primeira temporada do Motorsport hoje.